Vocês já devem ter ouvido essa besteira por aí, seja aqui no YouTube mesmo ou algum jantar de família, que alguém vira para você e fala: "Olha, quem compra terra não erra". Ou ainda: "Olha, compre um terreno, é melhor que suas moedinhas ou dívida pública", esse tipo de coisa. Ou ainda: "Compre terras, porque Deus não fará mais delas". Bem, essa é uma ideia de que as pessoas mais conservadoras no investimento, têm essa concepção de valor que terrenos e bens imóveis, né, podem ser fazendas, podem ser sítios, casas ou até apartamentos, tem um valor intrínseco em que você nunca vai errar o investimento nessas coisas. Bem, eu estou nem aí com o sucesso de investimentos de vocês. Por quê? Porque eu sou o Léo. Nesse canal nós tratamos de economia como ciência, divulgação científica de economia. Aqui no Rascunhos Econômicos eu pego teoria econômica para aplicar aos temas de debate público, seja teoria econômica ortodoxa, seja heterodoxa, e eu estou nem aí com o rico dinheirinho de vocês, porque eu sou economista, não sou financista. Porém, essa ideia aí que as pessoas têm de que, de fato, existe uma garantia de valor em qualquer coisa é uma ideia que me espanta. E me espanta porque, às vezes, mesmo errado, as pessoas acertam. Tá? Relógio quebrado acerta 2 vezes ao dia, ou as pessoas valorizam muito mais o sucesso do que o caminho para o sucesso, às vezes. Mas, veja, o ponto fundamental é o seguinte: essa valorização, no Brasil principalmente, de que bens imóveis têm uma capacidade de valorização superior aos ativos do mercado de capitais, né, aqui bolsa, ou até mesmo, em alguns momentos, de títulos da dívida pública, essa ideia é uma ideia um pouco tanto quanto complicada. Por quê? Primeiro, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Não existe um mercado de imóveis unificado. Você não pode pegar todos os imóveis que existem e fazer um market cap. Você não consegue saber qual é o valor de todas as posições em imóveis, em casas, fazendas, sítios. Não dá para fazer desse jeito. Por quê? Primeiro que o mercado de imóveis não é uniforme de maneira alguma. Às vezes, um apartamento no mesmo andar, com a mesma metragem, um apartamento vale mais do que o outro, desconsiderando, ahm, desconsiderando como que você fez ali a arquitetura interna, né? Como é que você fez ali a decoração ou os materiais internos. Eles podem valer mais ou menos do que outros apenas pela incidência de sol ou apenas pelo barulho que vem da grande avenida, do vizinho, não importa. Os imóveis não são, não é possível perfeitamente como, por exemplo, o ouro, como, por exemplo, a prata, como, por exemplo, o petróleo Brent, o petróleo WTI. Não é possível um mercado commodity de imóveis. Imóveis têm muitas especificidades. Portanto, só sabendo disto, esta frase é ridícula. Quem compra terra nunca erra. Essa frase é ridícula. E ridícula eu uso no termo próprio da palavra. Aquilo que faz rir. Às vezes por desgosto, às vezes por raiva, mas você pode rir de quem diz isso. Por quê? Só de entender que os imóveis são distintos entre si, não é possível que só de ser um bem imóvel você tenha uma valorização certa. E a função desse canal aqui, como eu já disse, não é finanças, ou seja, não é a moção do valor no tempo, mas é lidar com a escassez. E valor é uma teoria econômica, né, às vezes filosófica, mas uma teoria que a economia utiliza muito, e que a teoria do valor que hoje nós usamos no mainstream, e em outras escolas, nas escolas heterodoxas também, até mesmo na escola marxista se utiliza para estes fins o valor subjetivo marginal. Para esses fins, tá? Para oferta e demanda se utiliza essa ideia de valor subjetivo marginal. O que significa isso? Significa que as coisas valem o maior preço possível, o maior preço possível que o comprador estiver disposto a pagar e o menor valor possível que o vendedor estiver disposto a vender, seja um prestador de serviço, seja um vendedor de algum produto. E nós podemos fazer matematicamente pela curva da oferta e demanda, em que se aqui no eixo Y nós temos preço e no eixo X nós temos quantidade, quanto maior a quantidade ofertada, nós temos um preço maior. Quanto maior quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Evidentemente que essa curva pode modificar a sua inclinação e nós vamos ter um preço médio de equilíbrio e uma quantidade média vendida naquele mercado em agregado. Isso é simples de vocês entenderem o seguinte: se
o preço dos imóveis naquela região se valoriza, é porque provavelmente mais pessoas estão a fim de ir para aquela região, mais pessoas querem comprar imóveis ali ou ter imóveis alugados ali, querem alugar imóveis ali, mais pessoas querem viver naquela região. Isso faz com que empresários, empreiteiros, investidores resolvam ofertar mais imóveis ali. E isso faz com que os terrenos ali disponíveis se valorizem. Seja porque de fato estão se vendendo num valor maior, seja porque há uma expectativa de que haverá uma maior demanda e eu vou segurar o preço um pouco, ou só vender acima de um determinado preço porque todo mundo está vendendo acima daquele preço. E isso faz com que, de fato, você tenha uma valorização dos imóveis daquela região, ou seja, do mercado de imóveis daquela região. Porém, cada imóvel terá o seu próprio preço, terá a sua própria característica, será desenhado para uma linha de capacidade de compra, para uma família com filhos, uma família com cachorros, uma família com gatos, não importa. E também você tem as regiões distintas, mas você também tem ali, naquele mercado de imóveis, você também tem a categoria de luxo, bens superiores, bens inferiores, bens complementares, que também vão ser apresentados ali para o mercado de imóveis, vão ter serviços, essas coisas. Então, essa ideia de que quem compra terra nunca erra está com uma simplificação absurda, ou provavelmente está falando apenas de terrenos. Os terrenos também dependem dessa característica, porque eles são uma parte, você pode entrar como ideia de capital, ou você pode entrar também como um insumo, se você for entrar para que uma construtora precisa de imóveis, precisa de terrenos para construir um imóvel comercial, um imóvel residencial, um prédio, não importa. Isso também depende da demanda. Léo, mas Deus não fará mais terras. Ou, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a Zona Sul não vai subir, não vai crescer de tamanho. E os imóveis ali na Zona Sul já são caríssimos. Os imóveis na Zona Sul são caríssimos, os imóveis em Pinheiros são caríssimos, evidentemente. Só que você está falando de regiões incrivelmente maduras do ponto de vista de desenvolvimento humano. Você está falando de regiões em que você provavelmente pode perder muito dinheiro ainda. Por quê? Você está falando de regiões em que a natalidade cai. Você está falando de regiões em que já tem um altíssimo custo de vida. E é normal para que regiões com desenvolvimento humano você tenha um maior custo de vida, que os herdeiros daqueles imóveis não vão conseguir continuar morando ali, eles vão pôr para vender aquele imóvel, pode ser que eles não consigam vender aquele imóvel pelo preço que eles queriam, e, inevitavelmente, o preço tenderá a cair em algum momento. Se você está falando de terrenos, não, eu vou comprar um terreno perto da rodovia que uma hora vai haver uma valorização. Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, Léo, mas quem comprou terrenos ali em Balneário Camboriú agora está milionário. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque também tem o problema de assimetria de informação. O camarada que comprou terrenos em Balneário Camboriú na década de 1970, vamos supor que ele tinha 20 anos quando ele comprou aqueles terrenos ali, tá? Balneário Camboriú começou a se valorizar na década de 2010. Nós estamos falando de 50 anos. O camarada já tinha 60 anos. Se o camarada faleceu, isso ficou no espólio, provavelmente os herdeiros venderam. Se ele manteve isso e hoje ele ainda está vivo nos seus 70, 80 anos, que também é bem possível, agora ele conseguiu vender? Agora, não. Provavelmente ele vendeu na época de 2010 também, porque ele segurou aquele ativo durante tantos anos. Agora ele viu aquele ativo que ele comprou pelo preço de uma Kombi valer 4 ou 5 Mercedes, ele resolveu vender. Você também tem um problema ele não sabia que o processo de desenvolvimento imobiliário em Balneário Camboriú seria da forma que foi. Como qualquer mercado, você também tem o problema da simetria de informação. Outra coisa, tem um shopping na zona leste de São Paulo que foi construído no meio do nada, tá? Esse shopping valorizou a região inteira. Ele foi construído no finalzinho da década de 90, 1999, 1998, ou ainda 97, agora não lembro. Ele foi construído naquela região que não tinha nada ali. Nada, nada, nada. Tinha um parque, que não era nem parque, vocês sabem o que eu tô falando. Não era nem um parque aberto ao público, era de sindicatos e tal, mas não tinha nada praticamente ali. A construção do shopping gerou o desenvolvimento do local, e hoje é uma das regiões mais caras da cidade de São Paulo. E tem imóveis bababescos, né? Ali. Veja, o que é isso? Isso é desenvolvimento imobiliário. Só que ele foi gerado pela escassez dos terrenos? Não. Ele foi gerado por investimento em desenvolvimento imobiliário.
se colocou dinheiro ali para desenvolver a região e provavelmente os incorporadores ali estavam envolvidos no negócio. O desenvolvimento da região por um shopping, nesse caso, levou ao desenvolvimento do entorno. Por exemplo, na Flórida, quando o Walt Disney construiu o parque e os terrenos ali pertenciam também a investidores ligados à região, que também ganharam dinheiro com o desenvolvimento imobiliário. A escassez dos imóveis só importa, a escassez do terreno só importa se ele for escasso diante da demanda, que é a curva de oferta e demanda. A escassez absoluta, ou seja, a escassez física, não importa. Ela simplesmente não importa desse ponto de vista de valor. Importa se alguém vê valor em comprar aquele imóvel. Por exemplo, gente, 1 milhão de metros quadrados é muita coisa. É muita coisa para uma casa. É muita coisa para um apartamento. Acho que tenho certeza que não existe 1 milhão de metros quadrados em um apartamento. Porém, 1 milhão de metros quadrados é muita coisa para uma fazenda. E você vê fazendas de 20, 30, 40 hectares sendo vendido por preço de um apartamento na cidade de São Paulo. Por quê? Porque o terreno na cidade de São Paulo tem uma qualidade distinta de um terreno no interior. Porque o que dá valor é o que as pessoas desejam fazer e o que aquela compra possibilita às pessoas e o que elas estão dispostas a abrir mão de dinheiro, de esforço, de trabalho, custo de oportunidade ou trade-off. Ou seja, isto serve não só para o seu tio do terreno, que sempre fala que é bom comprar terreno, porque provavelmente ele vai errar. Provavelmente ele não vai comprar um terreno que vai valorizar tanto. Provavelmente ele vai performar abaixo do CDI. Por quê? Porque não é fácil ter informação suficiente para saber onde um terreno a preço de banana vai se tornar o próximo Balneário Camboriú, ou a próxima construção da sede da Disney, ou a próxima construção de um dos shoppings mais luxuosos da cidade de São Paulo. Não é fácil acertar essas coisas. E mesmo que você acerte, quem tem o planejamento do desenvolvimento imobiliário ali na região pode comprar o seu terreno por um preço mais alto que você comprou, evidentemente, mas não tão mais alto assim. Por quê? Porque existe assimetria de informação. Você não sabe que aquilo vai acontecer. E também tem uma outra questão que as pessoas não pensam. Ah, não, eu vou ali porque vai construir uma rodovia, vai construir uma linha de trem, vai construir um aeroporto, vai valorizar o terreno. Existe um negócio chamado contribuição de melhoria. Você pode ser tributado por melhorar o seu imóvel. Se constrói uma estação de metrô, pode ser que você tenha que repagar uma parte, evidentemente, por contribuição de melhoria. É um dos tributos presentes na Constituição. Ou seja, o que valoriza o imóvel é a valorização da utilidade da região. E, mais uma vez, primeiro que quando se constrói uma linha de trem, uma linha de metrô, uma rodovia que valorize a região, uma escola, um hospital que valorize a região, você pode ser o desafortunado que tenha o imóvel desapropriado. Outra, você também pode ser o desafortunado em que os fundos dessa contribuição de melhoria, a porta do metrô, a passagem dos trilhos, dê diretamente para sua janela. Ou a saída sanitária do hospital, ou a saída sanitária do shopping, dê diretamente para sua janela, o que pode desvalorizar o seu imóvel, valorizar todos os outros. Por que eu estou falando tudo isso? Quem compra a terra não erra. Existe um negócio inerente à atividade humana, se chama risco. Existe outra coisa inerente à atividade humana, a simetria de informação. Existe também mercados que não são plenamente. Existe também poder de mercado. Se você compra um imóvel, ele é muito bem valorizado e você quer ganhar sobre a valorização que os incorporadores estão fazendo na região, eles também podem fazer pressão para comprar seu imóvel. Isso não é certo, mas existe falha de mercado. Quem compra terra não erra. Parte da ideia de escassez física. A escassez física não é tão importante para a economia. A técnica supera o espaço, como diria Milton Santos. É plenamente possível você superar a escassez física se houver, ou relativizá-la o suficiente, se houver viabilidade econômica para tal. E à medida que a região vai se valorizando, não existem terrenos suficientes em Balneário Camboriú. Não tem problema, constrói um apartamento de 100 andares, um prédio de 100 andares. O que é mais escasso? Os imóveis disponíveis em Santos, em que você constrói apartamentos de até 20 andares, eu estou exagerando, mas pode ser um pouquinho mais, mas não são arranha-céus. Ou Balneário Camboriú, que você pode construir monstros de 100, 100 e tantos andares. O que é mais escasso, então? Escassez física não significa muita coisa para a economia. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.